You get a shiver in the dark, it's raining in the park. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Ô turma, hoje, como vocês podem perceber, a nossa homenagem é ao Dire Straits. É mais uma daquelas bandas icônicas inglesas, né? Fora de série, né? E o grande símbolo do Dire Straits é o guitarrista, né? O Mark Knopfler, né? Que fez história não apenas do Dire Straits, mas depois seguiu uma carreira solo brilhante e está tocando, inclusive, até hoje. Tem até uma notícia recente do Mark Knopfler. Ele parece que, a questão de uns meses atrás, fez um leilão para uma instituição de caridade. Ele leiloou praticamente 90% das guitarras que ele tinha. Eu acho que ele tinha algo próximo como umas 4.000 guitarras, uma coleção de guitarras, né? E ele leiloou 90% das guitarras dele. E ele disse, eu não preciso delas... eu estou com 78 anos, não preciso, 77 anos, não sei, alguma coisa assim, eu não preciso delas, e ele leiloou esta guitarra, inclusive, né? Que é um disco fora de série, né? Então a nossa homenagem hoje é ao Dire Straits, por ser uma banda que marcou muito a década de 80, né? Todos nós, assim, jovens, a gente sempre curtiu muito Dire Straits, e depois o Mark Knopfler como carreira solo. Nossa homenagem ao Dire Straits. Hoje, como tema, conforme eu comentei com vocês, nós vamos falar sobre tratamento da fase sólida. O que acontece? O tratamento de água, por definição, é um processo onde eu quero necessariamente produzir uma água esteticamente agradável, microbiologicamente segura. Mas para que eu possa produzir uma água esteticamente agradável, eu preciso necessariamente retirar sólidos. E eu, além de retirar os sólidos, que são os oriundos na água bruta, eu preciso, como consequência do processo de coagulação, eu introduzo sólidos, que são oriundos da precipitação do coagulante na forma de hidróxido. Ou seja, o tratamento de águas de abastecimento gera resíduos. Então a nossa preocupação hoje é como é que eu trato esses resíduos? Como é que eu os quantifico? Como é que eu consigo saber, numa estação de tratamento de água, quantos quilos de sólidos eu gero por dia? Até porque todas essas unidades precisam ser dimensionadas. Então, o nosso primeiro passo hoje é tentar entender aonde que nós geramos resíduos, quais são suas características e definir uma concepção clássica para esse sistema de tratamento de resíduos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar de novo na lousa o fluxograma de uma estação de tratamento de água. Eu vou procurar desenhar menor agora, pequenininho, de tal forma que eu consiga identificar de forma bem clara esses resíduos e como é que eu posso fazer o seu tratamento. E aí a gente vai discutindo. Então, o que eu tenho no processo de tratamento? Vou tentar fazer pequenininho. Eu tenho aqui o processo de coagulação. Eu tenho o processo de floculação. Eu tenho o processo de sedimentação. Vou abreviar. E eu tenho o processo de filtração. Bom, daqui a gente segue para o tanque de contato e sistema de distribuição de água. Eu vou abreviar. Grosseiramente, eu tenho, conforme a gente já viu, os nossos processos unitários: coagulação, floculação, sedimentação, filtração. Eu gero 2 resíduos principais. Eu tenho 2 pontos principais geradores de resíduos. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto são os decantadores.
A gente discutiu a função dos decantadores. Qual é a função principal dos decantadores? É retirar sólidos. É produzir uma água decantada com concentração de sólidos mais baixa, com turbidez mais baixa. A função principal do decantador é tirar sólidos. Um decantador bem projetado, bem operado, consegue uma taxa de remoção de sólidos da ordem de 85% a 95%, o que é um valor muito bom. Então, existe um primeiro resíduo que nós geramos e que nós chamamos, é o lodo dos decantadores. A gente chama de lodo. Eu vou chamar de lodo, a gente pode chamar de lodo, pode chamar de resíduo. É o lodo dos decantadores. Eu tenho que descarregar, eu tenho que retirar esses sólidos. Então, o primeiro resíduo é o lodo dos decantadores. A gente puder fazer. Os resíduos gerados em etas, eu tenho o primeiro. E qual que é o primeiro? O lodo dos decantadores. A água de lavagem dos filtros é meu. Os dois resíduos principais que eu gero em estações de tratamento de água. Então, qual que é o segundo resíduo? É a água de lavagem dos filtros. Então, aí o que acontece? Eu preciso, de alguma forma, garantir o tratamento desses dois resíduos. E para que eu possa conceber o tratamento desses dois resíduos, a gente tem que saber que eles apresentam características distintas. A água de lavagem tem uma característica. O lodo descarregado dos decantadores tem outra característica. Então, sabendo que as características são distintas, necessariamente eu preciso ter alternativas de tratamento distintas. Então, qual que é o primeiro ponto relevante? Vamos falar primeiro da água de lavagem dos filtros. É a mais simples. O que me caracteriza a água de lavagem dos filtros? Grande vazão e concentração de sólidos relativamente baixa. Por que isso? Porque se 85%, 90% dos sólidos eu estou retirando aqui, a carga de sólidos que é removida nos filtros, ela é relativamente pequena. E a gente viu que a vazão de água de lavagem normalmente é muito alta. Então, qual que é a primeira característica da água de lavagem dos filtros? Ela é relativamente pequena. Água de lavagem dos filtros, não aqui, né? Água de lavagem dos filtros, água de lavagem de filtros e os outros decantadores. Em termos de volume e quantidade de sólidos, o que acontece? Água de lavagem, volume é alto e a concentração de sólidos é baixa. É exatamente o inverso que acontece com o lodo que eu descarrego dos decantadores. Quando eu os descarrego dos decantadores, normalmente o volume é baixo e a concentração de sólidos é alta. São características distintas. Então, a concepção do meu sistema de tratamento da fase sólida em etas necessariamente tem uma característica. Eu não posso jamais juntar esses dois resíduos. Eu preciso necessariamente segregá-los. Então, o ponto relevante ao saber que água de lavagem, volume é alto, concentração de sólidos é baixa, e o lodo dos decantadores, volume é baixo e a concentração de sólidos é alta, necessariamente é necessário segregação dos resíduos. É necessária, né, a segregação dos resíduos. Esse é um ponto, segregação dos resíduos. Este é um ponto extremamente importante.
Um dos maiores erros que a gente observa no dimensionamento de sistemas de tratamento das fases sólidas em estações de tratamento de água é a gente observar a água de lavagem sendo misturada com o lodo dos decantadores. É um dos maiores erros. Na verdade, essa preocupação com o tratamento de resíduos em estações de tratamento de água, ela é relativamente nova. Ela não é uma coisa recente. As estações de tratamento de água, elas foram concebidas, começaram a ser concebidas lá por volta de 1900 e alguma coisa, 1905, 1910. Estações convencionais desse tipo, com decantador, com filtro. E até basicamente 1970, todos esses resíduos eram encaminhados para corpos receptores. Até 1970, nos Estados Unidos, vamos dizer, vou colocar os Estados Unidos por eles serem um padrão ambiental. Eles são sempre uma grande referência para a gente. Até mais ou menos 1970, 75, o destino tradicional desses resíduos era serem encaminhados para o sistema de drenagem e ia para corpos receptores. Nos Estados Unidos, a partir da década de 70, 74, 75, a legislação ambiental norte-americana passou a exigir tratamento dos resíduos gerados em ETAs. No Brasil, isso começou na década de 90, 91, 92. Hoje, por exemplo, você não consegue projetar uma ETA, você não projeta uma ETA sem você conceber o tratamento dos resíduos. Mas nós temos inúmeros desafios com estações de tratamento de água muito antigas. Nós temos estações que foram implantadas na década de 60, década de 70, e que até hoje muitas não têm tratamento de resíduos. E é um desafio, até porque a forma como eu descarrego o lodo dos decantadores, normalmente ela é difícil e é embatelada. Isso causa algumas complicações na concepção do meu sistema. Mas o primeiro ponto, que é o mais relevante, jamais misturar isso com isso. Tá, e o que eu faço com isso e o que eu faço com isso? Bom, eu vou desenhar, em linhas gerais, um esquema para a gente entender. E aí, ao longo da aula, a gente vai avançando e explicitando o que eu faço em termos de dimensionamento, de cálculo, ideias. Água de lavagem dos filtros, qual que é a ideia? Eu vou descarregá-la, deixa eu fazer um desenho, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu descer um pouquinho mais para cá. Eu vou enviar a água de lavagem dos filtros para um tanque de equalização. Um tanque de equalização de água de lavagem. Lembrando, a água de lavagem dos filtros, normalmente, ela é gerada em picos. Eu lavo filtros. Quanto tempo demora a lavagem do filtro? 10 minutos, 15 minutos. Então eu gero um grande volume num intervalo pequeno de tempo. Então eu preciso encaminhar para um tanque de equalização. Bom, o que eu faço a partir daqui? Eu vou colocar aqui uma estação elevatória de água de lavagem, um bombeamento, e aí eu vou retornar a água de lavagem de novo para o início do processo de tratamento. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu estou recuperando a água de lavagem. Eu recupero integralmente a água de lavagem dos filtros. Isso é uma coisa que a gente faz desde a década de 80 aqui em São Paulo. Ou seja, a água de lavagem dos filtros eu encaminho para um tanque de equalização. Desse tanque de equalização eu tenho um bombeamento, bombeio de forma equalizada de volta para o início do processo de tratamento. E o lodo dos decantadores? Bom, o lodo eu preciso ter outro destino. Primeira coisa, eu também preciso de um tanque de equalização de lodo. Esse lodo descarregado pelos decantadores, normalmente é um lodo que também eu não gero continuamente ao longo do tempo. Eu gero em picos. Depende de como essas descargas são efetuadas, mas eu gero em picos. Eu preciso encaminhar esse lodo para um tanque de equalização de lodo. Ele sai com um volume relativamente pequeno quando eu comparo com a água de lavagem. Mas a concentração de sólidos é muito alta. Qual que é a ideia do tratamento de resíduos? O lodo que a gente gera em estações de tratamento de água é essencialmente um lodo físico-químico.
Eu preciso, a minha essência no tratamento qual que é? É aumentar a sua concentração de sólidos, aumentar o seu teor de sólidos. Preciso necessariamente fazer um aumento do seu teor de sólidos. Para fazer esse aumento no teor de sólidos, o que eu preciso fazer? Eu preciso adensar esse lodo e preciso desidratá-lo. Adensar e desidratar significa eu pegar esse lodo dos decantadores, que sai normalmente com teor de sólidos de 0,5%, e elevá-lo para aproximadamente 20, 22%. Para isso eu preciso adensar o lodo e desidratar o lodo. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou enviar esse lodo para um sistema de adensamento e vou enviar este lodo para um sistema de desidratação. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tentar diminuir aqui, tentar fazer isso aqui. Senão não cabe aqui no meu desenho. Deixa eu colocar aqui o meu tanque de equalização de lodo. Vou colocar aqui. Eu preciso fazer o adensamento e preciso fazer a desidratação. Vou colocar aqui. Como as etapas de adensamento e desidratação são etapas onde eu concentro sólidos, eu gero filtrados, que eu também posso recuperá-los e enviá-los novamente para o início do processo de tratamento, se eu quiser, se eu desejar. Ou seja, em linhas gerais, essa é a concepção que eu tenho clássica de um sistema de tratamento de resíduos em estações de tratamento de água. Deixa eu só fazer aqui. Tá. Essa é a concepção clássica que eu tenho no meu sistema de tratamento de resíduos. Ou seja, eu gero que resíduos? Água de lavagem dos filtros, lodo dos decantadores. Água de lavagem dos filtros, vou colocar aqui a setinha, tem características diferentes do lodo dos decantadores. Água de lavagem, vazão alta, concentração de sólidos baixa. Lodo dos decantadores, vazão baixa, concentração alta. Então, preciso segregar os resíduos. Necessariamente. É uma necessidade. Eu preciso sempre necessariamente segregar resíduos. Segreguei os resíduos, água de lavagem, encaminho para um tanque de equalização, uma estação elevatória de água de lavagem e eu retorno para o início do processo. Lodo dos decantadores segue para um tanque de equalização, eu adenso e desidrato. São etapas distintas, podem acontecer de formas distintas. Isso nós vamos ver melhor na semana que vem. Na semana que vem eu vou discutir, vou apresentar com vocês as alternativas, vou apresentar vídeos das diferentes alternativas da gente poder adensar o lodo, como eu posso adensar, como é que eu posso desidratar, como é que esse lodo, como é que as características dele, como é que eles saem desses equipamentos. Nós vamos discutir um pouco melhor com isso na semana que vem. Hoje nós vamos preocupar em discutir essa concepção e aí a gente tem que falar um pouquinho sobre, tá bom, mas para que eu possa dimensionar tudo isso, eu preciso saber quanto de sólidos que eu gero aqui dentro. Como é que eu quantifico essa quantidade de sólidos? Então, a gente precisa necessariamente, para dimensionar todas essas unidades, como é que eu vou dimensionar o meu sistema de equalização de água de lavagem? Como é que eu vou dimensionar os meus adensadores, os meus sistemas de desidratação? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que necessariamente quantificar os sólidos que eu gero no processo de tratamento de água. Então, é o nosso segundo desafio daqui para frente. Então, apenas para a gente poder elucidar, isso aqui é um filtrado. É um filtrado que eu gero no sistema de adensamento. Aqui é o filtrado que eu gero no sistema de desidratação. E aqui é a água de lavagem propriamente dita, retornando para o início do processo de tratamento. Aqui nós temos, vou escrever em vermelho para deixar claro, aqui nós temos uma etapa de adensamento, e o lodo que sai do adensamento a gente normalmente chama de lodo adensado.
E a desidratação, ela gera uma torta, que são os meus sólidos devidamente concentrados. Gera uma torta. A gente normalmente chama de torta, lodo desidratado, lodo desaguado. Tem gente que não gosta de usar desidratação, prefere chamar de desaguamento, porque desidratação parte do pressuposto que eu estou retirando toda a água. Então tem gente que prefere chamar de desaguamento. Tanto faz, desaguamento, desidratação, para nós o conceito é o mesmo. Então é indiferente. Tudo bem, turma? Tranquilo? O nosso desafio agora é entender o seguinte, tudo bem. Isso aqui isso aqui para mim está claro. Mas qual que é o nosso problema agora? É a quantificação desses sólidos. E aí a gente tem que entender como que esses sólidos são formados. Eu vou deixar essa figura porque eu vou precisar dela. Então eu vou deixar a figura aqui. Então veja bem, que sólidos que são gerados no processo de tratamento, essencialmente? Pois muito bem, eu estou tirando sólidos que vêm na minha água bruta. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui uma vazão afluente a eta, uma vazão Q. E eu tenho uma concentração de sólidos em suspensão na água bruta. Um SST, eu vou chamar AF, SST afluente. Eu tenho sólidos. Por exemplo, eu tenho 10 miligramas por litro, 20 miligramas por litro, qualquer coisa, eu tenho sólidos. Eles estão entrando na estação. Numericamente, vamos admitir o seguinte, entram 100 quilos por dia de sólidos por dia. Ora, o meu objetivo no tratamento não é clarificar? Quanto que tem que sair aqui? Aqui eu vou ter uma certa vazão de saída. Qual vai ser a concentração de sólidos SST no efluente? Se o meu objetivo é clarificar, essa concentração aqui é zero. Concorda? É zero. Mas tem outros sólidos que eu estou introduzindo no tratamento. Quem é que eu estou introduzindo aqui? O coagulante. Eu estou introduzindo aqui o coagulante. E esse coagulante vai me gerar uns sólidos que eu vou chamar de SST devido ao coagulante. Ou seja, eu estou adicionando um sal de alumínio, um sal de ferro. Qual que é a consequência? Eu adiciono, ele precipita na forma de hidróxido, e ao precipitar na forma de hidróxido, é um segundo sólido que eu estou introduzindo no sistema. Então, olha só, eu tenho uma entrada, duas entradas, tenho uma saída, e eu tenho aqui embaixo o lodo que vai embora. Vamos pegar um volume de controle. Vamos pegar um volume de controle. Seleciona um volume de controle qualquer. Seleciona um volume de controle qualquer. Que abranja... Isso aqui é o meu volume de controle. Se você pega esse volume de controle em azul, quantas entradas que eu tenho? Esta. Quantas saídas que eu tenho? Essa e essa. Então, necessariamente, elas precisam ser iguais. Então, tudo que entra vai ter que sair. Mas aqui não sai nada, porque aqui a água, em tese, está clarificada, a concentração de sólidos é nula. Então, todo lodo que eu gero na estação de tratamento de água, necessariamente vai ter que sair. Se eu estou entrando com 500 quilos por dia, necessariamente vai ter que sair aqui 500 quilos por dia. Bom, como é que eu posso calcular essa produção de lodo? Então vamos lá. Isso é um ponto importantíssimo. E isso, na verdade, produção de lodo. Isso, na verdade, independe de como que é esse tratamento da fase sólida. Hein? Aqui eu posso misturar qualquer coisa, mexer, modificar, independe. Na hora que você faz o volume de controle, tudo que entra vai ter que sair. E olha como é que eu posso calcular essa produção de sólidos. Dois tipos. Produção
de lodo devido à água bruta. Não é bem devido à água bruta, talvez eu não esteja escrevendo certinho, mas seriam os sólidos presentes na água bruta. É fácil. Como é que eu posso calcular essa produção de lodo? Vou chamar de produção de lodo 1. Ora, se eu conhecer a vazão afluente e a concentração de sólidos afluente, eu consigo calcular minha produção de lodo. Vamos ver? Vazão, metro cúbico por dia. Se eu conhecer a minha concentração de sólidos na vazão afluente, por exemplo, em miligrama por litro, que é igual a grama por metro cúbico, grama por metro cúbico. Bom, se eu multiplicar, grama, metro cúbico, grama por dia, vezes 10 a menos 3, então eu tenho uma produção de lodo em quilos por dia. Concordam? Joia? Ou seja, se eu conhecer a minha vazão afluente e essa concentração de sólidos na água bruta, eu consigo calcular essa primeira parcela do lodo que eu introduzo no processo de tratamento. Fácil. Segundo, produção de lodo devido ao coagulante. Produção de lodo devido ao coagulante. Isso aqui não é tão óbvio, não é difícil. É só que a gente tem que entender um pouquinho, relembrar um pouco. Mas é fácil. O que eu estou fazendo? Eu não estou adicionando coagulante? Estou. Eu não adiciono uma certa dosagem de coagulante? Sim. Uma certa dosagem, 20 miligramas por litro, 30 miligramas por litro, 40 miligramas por litro. Lembra que essa dosagem de coagulante é função da qualidade da água bruta, mas eu introduzo uma certa dosagem de coagulante. Ora, o que acontece? Qual é o meu princípio ativo do coagulante? É o alumínio. Eu vou colocar aqui alumínio mais 3. Esse é o meu princípio ativo. O que vai acontecer com ele? Ele vai precipitar. Ele precipita-se na forma de AlOH3, que é um sólido. Então, 1 mol disso me gera 1 mol disso. Só que este lodo, ele normalmente está associado a uma certa quantidade de águas de hidratação. E essa quantidade de águas, normalmente, este N varia de 1 a 3. Aqui é um N, tá vendo? N águas de hidratação. Varia de 1 a 3. O normal é que, por exemplo, podemos adotar 2. Qual que é o mol do alumínio? Agora vamos fazer uma conta. Isso aqui eu adiciono na forma solúvel. E isso aqui é um sólido. Então, se eu souber quanto eu tenho disso, automaticamente eu sei quanto que eu tenho disso. E eu consigo calcular, estimar minha produção de lodo. O mol do alumínio, quanto que é? Lembram? Ó, mol do alumínio é 27 gramas. E o mol dessa espécie? 27 mais 17 vezes 3, mais 2 vezes 18. O mol dessa espécie, deixa eu pegar na continha aqui que fica mais fácil. Isso aqui é 114. 114 o quê? Gramas de lodo, de sólidos. Então, se eu adicionar 1 miligrama de Al mais 3 por litro, 1 miligrama de sólidos, de coagulante, quanto que eu vou gerar de lodo? Eu vou gerar aproximadamente 4,22 miligramas de lodo por miligrama de Al mais 3. Ou seja, veja que isso aqui é uma aproximação. Esse N pode variar de 1 a 3. Eu adotei 2. Aproximadamente, para cada 1 miligrama por litro de alumínio que eu adicionei, eu estou gerando aproximadamente 4,22 miligramas de lodo. Então, como é que eu consigo calcular essa produção de lodo 2?
Putz, é fácil. Essa produção de lodo 2, se eu não estiver errado, é a própria vazão, multiplicado pela dosagem de coagulante, expresso como alumínio mais 3, vezes 4,22. Vamos ver se está certo. Isso aqui é gramas por metro cúbico. Isso aqui, por exemplo, eu posso colocar metro cúbico por dia. Isso aqui vai dar grama por dia. Só que eu preciso corrigir por esse K, que é o 4,22, porque aqui eu tenho a dosagem de coagulante. Transformo para sólidos. Bom, vezes 10 a menos 3. Metro cúbico, peraí, deixa eu ver se... Metro cúbico por dia, peraí. Grama, isso, vezes 10 a menos 3. E aqui eu tenho essa produção de lodo em quilos por dia. Ou seja, a minha produção de sólidos total na ETA, então vamos lá, então qual é a minha produção de lodo total? É a parcela 1, PL1, mais PL2. São esses sólidos, mais esses sólidos. E que necessariamente vão ter que sair aqui. Então, PL1, vamos chamar isso aqui é PL1. Isto aqui é a produção de lodo 2. A soma dessas duas formas vai ter que sair aqui. Lógico. Então, como é que eu posso calcular a minha produção de lodo total? Bom, aqui eu posso vazão, que multiplica os SSTs, mais este K, que no caso é 4,22, mas é um K, a dosagem do coagulante, mas posso ter outros aditivos, vezes 10 a menos 3. Isto aqui, metro cúbico por dia. Isso aqui expresso em gramas por metro cúbico, que é equivalente a miligrama por litro, 10 a menos 3. Isso aqui dá um valor em quilos dia. O que são esses outros aditivos? Eventuais outros produtos que eu adicione no processo de tratamento. Tem algumas ETAs que adicionam polímero como auxiliar de floculação, dosagem pequenininha. Tem ETAs que adicionam carvão ativado em pó no processo de tratamento. Então são outros aditivos que eu adiciono no processo de tratamento e que porventura podem me aumentar a produção de lodo. Por exemplo, aqui eu vou colocar esses outros aditivos. Seriam outros sólidos que eu estou retirando da fase líquida. Tá fácil. Não é difícil. A gente tem que entender, tem que lembrar o seguinte, olha, lembra, processo de coagulação, necessariamente eu adiciono um coagulante, ele precipita na forma de hidróxido. Então ele vai gerar uns sólidos e ele vai formar o lodo. E eu tenho que retirá-lo. É muito comum o pessoal em estações de tratamento de água, o pessoal mais antigo, eles costumam falar o seguinte. Poxa vida, mas tudo que eu estou tirando do rio, eu estou devolvendo para o rio. Por que eu não posso jogar o lodo de volta para o rio? A gente explica, veja bem, em tese não está errado, mas o problema é que o senhor não está devolvendo para o rio só o que o senhor retirou. O senhor está devolvendo para o rio esse coagulante que o senhor adicionou. E o alumínio, ele é tóxico à vida aquática. Ele apresenta toxicidade à vida aquática. Então, não é simplesmente devolver para o rio que eu tirei. Eu estou adicionando outros aditivos, outros sólidos que fazem com que esse lodo tenha uma certa toxicidade ao corpo receptor. E por isso eu preciso tratar esses resíduos. Tá joia? Qual que é o problema nosso disso aqui? Para que eu possa dimensionar todo esse sistema, eu preciso calcular essa produção de lodo. E, bem ou mal, a gente viu como é que a gente calcula. A gente viu. Mas o problema é o seguinte, essa produção de lodo é constante no tempo? Não.
não é constante no tempo. Por quê? Porque a nossa produção de lodo, ela, lógico, é variável e é função da qualidade da água bruta. Se a qualidade da água bruta varia, eu preciso adicionar mais ou menos coagulante. Então a produção de lodo, ela varia em função do tempo. E ela é função direta da qualidade da água bruta. Lógico que, se a qualidade da água bruta for estável, a produção de lodo apresentará maior estabilidade. Se a qualidade da água bruta variar ao longo do tempo, de forma mais intensa, é evidente que a produção de lodo também vai variar. Então, qual que é um ponto muito relevante para que a gente possa dimensionar esse sistema? Então, vamos lá, produção de lodo. Deixa eu colocar aqui de novo. Produção de lodo. O que acontece ao longo do tempo? Vamos fazer um gráfico. E esse é um ponto relevante para a gente. Coloca aqui o tempo no eixo do X. Vou colocar aqui variável no eixo dos Y. Qualquer variável. Pode ser turbidez, pode ser sólidos, pode ser o que for. Como é que eu mensuro diretamente a qualidade da água bruta? Bom, eu quero, na verdade, mensurar SST. Por hora eu vou trabalhar com sólidos em suspensão totais. Bom, qual que é a ideia? É que varie ao longo do tempo. Então, por exemplo, imaginemos que isso aqui seja o SST afluente. Varia. Pode variar. O que acontece se a concentração de sólidos em suspensão totais varia? É lógico que o conceito é que a dosagem de coagulante também varie ao longo do tempo. Isso aqui é o coagulante. Então, se SST varia e a dosagem de coagulante varia, o que vai acontecer com a produção de lodo? Também vai variar. Então, se você fizer um outro gráfico, agora sem se preocupar com a escala, a produção de lodo deve ter esse jeitão. Produção de lodo total. E coagulante. Ou seja, qual que é o ponto relevante? A produção de lodo varia no tempo. Mas por que ela varia? Porque SST pode variar, porque a dosagem de coagulante varia. O operador vai lá, coloca mais ou menos coagulante. E a pergunta que fica é o seguinte, tá bom, mas eu preciso dimensionar tudo isso aqui. Que valor que eu adoto? Que valor que eu adoto? Podemos, por exemplo, fazer um outro gráfico. Eu posso colocar aqui frequência relativa, por exemplo, produção de lodo. Eu posso pegar os meus dados de produção de lodo, vamos admitir que eu tenho esses valores, e eu posso trabalhá-los estatisticamente, posso fazer uma distribuição relativa. Ou uma distribuição acumulada. Bom, ela pode dar esse jeitão aqui. Não é bem exatamente, mas vamos dizer uma coisa assim. Eu vou aproximar como se fosse uma distribuição normal, não é. Mas vou admitir, eu tenho lá uma distribuição relativa de produção de lodo. Que valor que eu adoto para fins de dimensionamento? A média. É correto eu usar a média? O que vocês acham? É correto eu usar a média? Por exemplo, eu tenho lá os meus valores de produção de lodo variáveis em função do tempo. Vamos admitir que eu tenho esses valores. Se eu pegar a média, eu vou estar pegando um valor aproximadamente aqui. Por exemplo, uma produção de lodo média. Mas o que acontece se eu usar a média? Se eu usar a média, durante 50% do tempo, eu vou ter valores superiores à média. O meu sistema vai estar subdimensionado. Eu também não posso pegar o valor máximo. Não tem muito sentido eu pegar o valor máximo. Também não dá. Então eu preciso de um critério.
O que normalmente a gente faz é adotar muitas vezes um valor que esteja, por exemplo, um PL, não médio, mas uma produção de lodo associado a 90% de excedência. Ou melhor, deixa eu corrigir. Durante 90% dos valores de produção de lodo deverão ser inferiores a esse valor. 10% de excedência, 90% inferiores. PL 90, por exemplo, é um critério. Ou, se você quiser, você pode pegar a sua produção de lodo de projeto, você também pode fazer o seguinte: você pode pegar a sua produção de lodo média e jogar mais um desvio padrão. Na verdade, isso aqui é variância. Joga mais um desvio padrão. Coloca aqui, mais um desvio padrão. É uma alternativa. Aí eu vou padrão. Aí nós vamos comentar depois como é que eu acerto isso na operação do meu sistema. Nós vamos comentar, mas isso nós vamos ver na semana que vem. Nós vamos comentar com vocês como é que eu consigo fazer isso. Mas, ponto relevante, eu não posso adotar a média. Isso daí tem que estar claro. Não dá para adotar a média, porque a média significa que durante 50% do tempo eu vou ter valores de produção de lodo superiores a esse valor. Não dá. Tudo isso é fácil admitindo que eu conheço essas variações. Agora, olha o seguinte, eu estou projetando uma estação de tratamento de água. Como é que eu vou conhecer esses valores? Como é que eu vou projetá-los para o futuro se eu estou muitas vezes projetando a ETA e eu não tenho esses dados ainda? Olha a dificuldade que a gente tem. Eu posso ter duas situações. A estação de tratamento de água pode existir e ela não tem um sistema de tratamento do lodo. Então, aparentemente, se ela já existe, eu tenho dados de qualidade. Então já me ajuda, eu tenho um histórico. Mas vamos imaginar a seguinte situação: não, eu não tenho a estação de tratamento de água, eu vou construí-la. Eu não conheço esses dados. Então a única forma de estimá-los é eu ter em algum momento um histórico de qualidade da água. Ou seja, eu tenho que fazer investigações na qualidade da água, avaliar as suas variações, monitorar ao longo do tempo, obter dados de tal forma que eu consiga estimar essas grandezas. E que não é fácil. Por isso que eu tenho que ter uma certa segurança, porque eu estou projetando algo para um futuro que eu não conheço. E lembrando, a água pode sofrer variações ao longo do tempo, essa produção de lodo pode aumentar. Pode ser diferente do valor do que eu projetei. Isso faz com que o meu sistema tenha que ser robusto, tenha que ter segurança. O grande dilema nosso é que a gente não conhece como isso vai acontecer no futuro. Eu posso me balizar com dados mais antigos. O problema que a gente tem é que a nossa produção de lodo, lembra que o primeiro termo da nossa produção de lodo, o PL1, era uma vazão vezes uma concentração de sólidos em suspensão totais no afluente. É muito raro estações de tratamento de água terem dados de sólidos em suspensão totais. Por quê? Porque SST é objetivo, é direto, é massa, é gravimetria, é miligrama por litro. Mas não é comum as estações de tratamento de água trabalharem com SST, não é comum. A gente normalmente tem dados de turbidez, seja de estações que trabalham com o mesmo manancial, a jusante ou a montante, normalmente nós temos dados de turbidez. O que acontece? É muito comum a gente associar turbidez com sólidos em suspensão totais. Se a gente fizer um gráfico, turbidez, normalmente a gente mede unidade nefelométrica de turbidez no eixo do X, e o SST de uma certa água bruta no eixo dos Y, normalmente a gente consegue estabelecer uma correlação. E normalmente esta correlação, se você colocar num gráfico, eu posso exprimir SST em função da turbidez. Vou colocar aqui um K e vezes a turbidez. Este K normalmente é da ordem de 1 a 2.
é uma forma muito comum da gente calcular a produção de lodo. Muito comum. Eu não tenho isso, mas eu tenho isso. E essa relação normalmente é em torno de 1 a 2. A gente normalmente costuma adotar 1,5. 1,5 nessa faixa. Depois eu mostro alguns valores para vocês. Posso até mostrar agora, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar alguns valores para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar alguns valores. E aí depois a gente faz um pequeno cálculo, um pequeno exercício para cálculo de produção de lodo, que é o primeiro ponto que a gente precisa para poder fazer um bom dimensionamento. Então, como é que eu posso dizer? Tem de tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem de tudo. Vamos mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui uns valores. Ó, isso aqui é para mostrar para vocês luz. Dá para ver direitinho? Ó, isso aqui são dados reais. Isso aqui é a variação da turbidez da água bruta em função do tempo, por uma estação de tratamento de água. Uma estação. São dados reais. Olha, tudo bem que aqui nós estamos falando quase de um ano inteiro. Olha a variação da qualidade da água bruta. Ela não é muito intensa. Turbidez de 50, 60 é bem razoável. Não é nada estratosférico. Mas ela varia ao longo do tempo. Ela varia. Qual que é a consequência? Se a qualidade da água bruta varia, o que acontece com a produção de lodo? A tendência é que ela aumente. Então, ponto relevante, a produção de lodo em estações de tratamento de água é variável no tempo. Ela será variável no tempo e depende, essa sua variabilidade é função da qualidade da água bruta. Ora bolas, o que eu faço no processo de tratamento? Bom, isso aqui é outro ano. O que eu faço no processo de tratamento? Ops, deixa eu colocar aqui. 2016? Isso. O que eu faço no processo de tratamento? Ano 2016. Eu preciso colocar coagulante. Mas essa dosagem de coagulante também varia em função do tempo. É a minha segunda parcela. Então, se um varia e outro varia, é lógico que a produção de lodo vai ser variável no tempo. Se você calcular a produção de lodo para essa ETA em função do tempo, você vai ter alguma coisa assim. Vou colocar um outro gráfico aqui. Cadê a produção de lodo? Olha aqui a produção de lodo. 2016, mesmo ano. Produção de lodo em quilos por dia. Ela também vai variar no tempo. Por que não adianta você querer projetar com a média? Se você pega esses valores e projeta a média, você vai ter um monte de dados que vão estar acima desse valor. Eu projeto o sistema para 500 quilos por dia. Só que muitas vezes você vai ter 600, 700, 800, 1.000 quilos por dia. Não dá, a média não dá. Por isso que a gente tem que sempre trabalhar, também não dá para trabalhar com o pico, não tem sentido. Isso eu teria um sistema superdimensionado durante 98% do tempo. Então nós temos um critério. Normalmente a gente adota um critério, a média mais um desvio padrão, ou um valor 90%, se você quer, estatisticamente 90%, e aí nós corrigimos mediante na concepção do sistema de adensamento e desidratação. Isso nós vamos comentar na semana que vem, com mais cuidado. Dúvidas? A correlação. Ora bolas. A correlação. Eu ia mostrar a correlação e aí eu deixei. Olha aqui.
Ó, isso aqui é uma correlação típica para uma água bruta. Típica. Turbidez, SST. Ela não é uma correlação perfeita, não é. Mas os parâmetros, eles têm uma associação entre si. Maior a turbidez, maior a concentração de sólidos. Ó, aqui, por exemplo, deu um valor para esta água, deu um valor de 0,67. SST igual a 0,67 vezes a turbidez, 0,7. Um pouquinho menor do que 1. Um pouquinho menor do que 1. Tá bom. Então, se a gente adotar 1, não está equivocado, está razoável. Está razoável. Mas essas variabilidades existem e elas acontecem em função da água bruta. O que a gente observa é que a grande maioria das águas brutas, essa relação SST turbidez, esse K situa-se em torno de 1 a 2. Então, adotando um bom valor, você consegue, inclusive, de uma certa forma, maximizar um pouco essa produção de lodo e oferecer segurança no dimensionamento. Vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma continha? Vamos fazer uma conta. Para a gente entender como é que essa produção de lodo ela varia. Então aqui a gente entra, tá vendo? Nessa relação. Esse K varia de 1 a 2. Vamos fazer uma conta para a gente entender como é que a gente pode calcular essa produção de lodo. Vamos fazer uma conta. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer uma conta. Olha que da hora. Subir tudo, senão vai ficar me incomodando assim. Vamos lá. Vamos fazer uma conta de produção de lodo. Vou mostrar como é que a gente consegue fazer isso. Não é difícil, é facinho. Mas, na verdade, esse número ele é fundamental, porque sem ele eu não consigo projetar o meu sistema. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pequeno exemplo de cálculo de produção de lodo. Lembra, a gente está fazendo uma série de contas e cálculos por uma ETA com 2,4 metro cúbico por segundo de vazão. Eu vou pegar essa mesma ETA. Eu vou admitir o seguinte, eu tenho uma estação de tratamento de água que tem vazão de 2,4 metro cúbico por segundo. Turma, não é uma vazão pequena, é uma vazão considerável. Vocês vão ver que dá um bom número. 2,4 metro cúbico por segundo. Vamos admitir que a minha turbidez da água bruta, seja em torno de 25 UNT. Um manancial relativamente preservado, tem um valor típico de turbidez durante 90% do tempo, inferior a 25 UNT, tem o meu valor de turbidez. Vamos admitir que a dosagem de coagulante seja, normalmente a gente expressa 20 miligramas de AL2, SO4, 3, 14 águas. Normalmente as estações de tratamento de água expressam dosagens de coagulante como sal. E normalmente sais de alumínio são expressos na forma de AL2, SO4, 3, 14 águas. Isso sempre tem que ser checado. O que mais? E vamos adotar uma relação SST turbidez igual a 1,5. Esqueci mais nada? Não. Quanto vale essa produção de lodo? Difícil? Não. Qual que é a primeira coisa que eu quero calcular? Deixa eu ver. Bom, eu posso calcular a minha produção de lodo geral. Qual é a expressão que eu tenho? Minha produção de lodo. Vamos fazer o seguinte, produção de lodo, PL1. Qual que é a minha produção de lodo 1? A minha primeira parcela são sólidos presentes na água bruta. Eu vou ter que tirá-los. Como é que eu posso calcular isso? Isso aqui é a vazão.
vezes a concentração de SST. Esquece as unidades, depois a gente acerta. Mas eu tenho SST? Não, eu tenho turbidez. Então, Q vezes 1K vezes a turbidez. Nesta relação, onde eu escrevo SST em função de turbidez, vale uma turbidez, vale um alerta. Esta turbidez é expressa em unidade nefelométrica de turbidez. E essa concentração de sólidos é em miligrama por litro. Tá? Para a gente manter as unidades coerentes. Bom, então, na verdade, ponto A. Quanto vale os meus SSTs afluentes? 25 vezes 1,5. Isso aqui vai dar, se eu não errei a conta, vai dar 37,5 miligramas por litro. Bom, então, como é que eu posso calcular o meu PL1? É a minha vazão, agora cuidado com as unidades, metro cúbico por segundo, vezes 37,5 gramas por metro cúbico, porque é igual. Se eu fizer essa conta, vai dar gramas por segundo. Puta, é um número muito grande. Normalmente nós apresentamos em quilos por dia. Então a gente multiplica por 86.400 e divide por 1.000. 86.400, isso vai me dar gramas por dia, divido por 1.000 para dar quilos por dia. Isso aqui dá quanto? Vai dar... Se minha conta não está errada, vai dar 7.776 quilos por dia. Se minha conta não está errada. Se vocês puderem, só dar uma verificadinha depois. Eu arredondei, mas deve dar 7.776 quilos por dia. Esse é o primeiro termo. Vou admitir que eu esteja adicionando polímero como auxiliar de floculação. Quanto? 0,05 miligramas por litro. Uma dosagem típica. E como é que eu posso calcular a produção de lodo 2 devido ao coagulante? Primeiro ponto que é relevante, a minha dosagem de coagulante está expressa como? Está expressa como 20 miligramas Al2SO4,3, 14 águas. Eu tenho que passar isso aqui, eu tenho que saber quanto de alumínio que eu tenho aqui. Bom, nesta molécula, quantos moles de alumínio que eu tenho? 2 moles. Bom, então o que acontece? 54, vamos escrever, né? Eu tenho 2 moles de alumínio mais 3 para cada molécula de Al2SO4,3, 14 águas. Certo? 2. Mol do alumínio, 27. Então isso aqui é 54 gramas de alumínio. Esse treco aqui, Al2SO4,3, 14 águas, tem massa molecular de 594 gramas. Então a minha dosagem de coagulante é 20 miligramas disso. Bom, então 20 miligramas disso, 20 miligramas por litro, me equivale a um X. Esse X é igual, fazendo a conta, vai dar 1,82 miligramas de Al mais 3 por litro. Eu preciso colocar o meu coagulante na forma correta. Então isso aqui é estequiometria. Bom, minha produção de lodo é fácil. O que é a minha produção de lodo 2? É a vazão, vezes um certo K, que me permite corrigir a dosagem de coagulante para a produção de lodo, quanto que vai gerar de lodo, vezes a dosagem do coagulante,
mais os meus outros aditivos. Cuidado com as unidades. Produção de lodo 2, vamos escrever. Qual que é a vazão? 2,4 metro cúbico por segundo. Qual que é a minha dosagem de coagulante? 1,82 gramas por metro cúbico. Só que esse alumínio ele vai gerar uma certa quantidade de lodo. Quanto que eu gero? Para cada 1 miligrama de alumínio, eu gero 4,22 gramas de lodo. Então, esse K é igual a 4,22. Mas eu tenho outros aditivos, 0,05 gramas por metro cúbico. Se eu multiplicar desta forma, cuidado com as unidades, grama por metro cúbico, gramas por segundo. Não, 86.400 e eu divido por 1.000. E isso aqui agora é quilos por dia. Se você fizer esta conta, esse meu PL2 vai ser igual... Tararara, vai ser... É que eu fiz direto aqui. Alguém tem maquininha? Soma para mim dois valores. Rapidinho. Alguém? 1.592,6. Peraí, é facinho. Tinha que dar um. Quando dá? 1.592,6 mais 10,4. 1.603, certinho? 1.603 quilos por dia. Desses 1.603 quilos por dia, esse primeiro termo, que é o coagulante, o PL devido ao coagulante exclusivamente, é 1.592,6 quilos dia. E PL devido ao polímero, é pouquinho, é 10,4 quilos dia. Turma, olha só. Então eu tenho dois termos. 7.776 quilos dia são sólidos na água bruta. Mais 1.603 quilos dia oriundos da introdução do coagulante mais os outros aditivos. Tudo isso está entrando. Alguém tem que sair. Então, qual que é a minha produção de lodo para esta ETA? Produção de lodo total. A minha produção de lodo total. Então, vamos escrever a minha produção de lodo total é PL1 mais PL2. A minha produção de lodo total vai ser igual, vamos escrever, né? Vai ser os 7.776 quilos dia, mais os 1.603 quilos dia. E aí, finalmente, a minha produção de lodo total é igual, fazendo minha conta, 9.379 quilos de SST por dia, quilo de sólidos secos. Esta é a minha produção de lodo total. Mudou a turbidez, mudou a dosagem de coagulante, vai mudar a produção de lodo. Mas eu preciso, de alguma forma, estimar essa produção de lodo, porque esta produção de lodo é que vai me permitir dimensionar todo esse sistema. Eu preciso desta produção de lodo para poder dimensionar todo esse sistema. Preciso disso. Eu tenho que ter um valor de referência. Então eu preciso calcular essa produção de lodo. Para essa
279 quilos de SST por dia. Depois, mais tarde, a gente vai ver como é que eu transformo isso em volume. E aí a gente relembra um pouco de qualidade da água. Aí precisa tratar um pouquinho. Mas eu vou comentar com vocês depois. Pessoal, dúvida? Esse 4,22 é um coeficiente que me transforma a dosagem de coagulante em lodo. Lembra que eu mostrei? Alumínio mais 3. O alumínio mais 3 forma um mol de alumínio, vai formar um mol de AlOH3, duas águas. Aquilo é o lodo. Então, 1 miligrama por litro de coagulante tem aproximadamente 4,22 gramas de lodo. Lógico que depende do coagulante. Se for o ferro, é outro K. É outro K. Se for o ferro, é outro K. No 22. Tá joia? Perfeito? Então, uma forma muito interessante de calcular a produção de lodo. É o primeiro passo para poder mencionar tudo isso aqui. Agora, o que é relevante para a gente? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Bom, a concepção do sistema história, a gente, bem ou mal, definimos uma concepção clássica. Lembra que eu mostrei para vocês que a lavagem baixa a concentração de sólidos, o lodo tem baixa vazão, grande concentração de sólidos. E aí a gente comentou da necessidade de segregar esses resíduos. Por que eu aproveito a água de lavagem? Por que eu aproveito a água de lavagem? Ela é associada ao reaproveitamento da água de lavagem. Posso pagar? Vou mostrar para vocês qual é a forma. Mas eu vou mostrar essa lógica. Deixa um exemplo. Posso mandar na verdade, a gente já vem fazendo isso no estado de São Paulo desde a década de 80. Qual que é a lógica disso? Quando a gente dimensionou a nossa ETA, para essa vazão, 2,4 metro cúbico por segundo, me lembrem, quantos filtros eu tinha? 10. Qual era a área de cada filtro? 86,4 metros quadrados. Lembram? Aí eu lavo o filtro. Eu tenho uma taxa de lavagem. Eu acho que a gente adotou 1000 metro quadrado por dia. Lembram? A gente dimensionou e seguiu isso aí. Olha só a conta que eu vou fazer. Qual é o volume de água que eu gasto para lavar um filtro? O que é a vazão de água de lavagem? É a taxa de retrolavagem vezes a área individual do filtro. A nossa taxa para filtros dupla camada areia antracito é 1000 metro quadrado por dia.
vezes a área do filtro, 86,4 metros quadrados. Isso aqui dá metro cúbico por dia. Se você dividir isso por 86,4, ou melhor, né, 86.400, isso vai dar metro cúbico por segundo. A minha vazão de retrolavagem, a gente calculou isso, é 1 metro cúbico por segundo. Lembra que a gente calculou e a gente mostrou, olha como a vazão de água de lavagem é alta. Olha por que normalmente a área do filtro não é tão alta, porque se a área do filtro for muito grande, a vazão de água de lavagem é muito grande. Isso eu tenho que dimensionar todo esse sistema de transporte de água de lavagem. Fica muito robusto. Quanto tempo demora a lavagem de um filtro, em média? Quanto? 10, 12 minutos. Vamos admitir um tempo, uma duração, um ΔT, duração de 10 minutos. Então, qual o volume que eu gasto de água para lavar um filtro? 1 metro cúbico por segundo, vezes 10 minutos, vezes 60 segundos por minuto. O volume que eu gasto para lavar um filtro, quanto que é? 600 metros cúbicos de água para lavar um filtro. 600 metros cúbicos por um filtro. Concorda? Eu gasto 600 metros cúbicos de água para lavar um filtrinho. Quantos filtros que eu tenho na ETA? 10. Normalmente, quanto que é a carreira de filtração típica? Normalmente, filtros dupla camada areia antracito têm uma carreira de filtração típica. Quanto tempo é a carreira de filtração? 24 horas. Lógico, pode ser maior, pode ser um pouquinho menor, mas na média 24 horas. Pega um intervalo de tempo de 24 horas. Em 24 horas, então, quantos filtros que eu lavo? Lavo os 10. Então, qual que é o volume de água de lavagem total? 600 metros cúbicos por filtro, vezes 10. Então, por dia, o meu gasto com água de lavagem é aproximadamente 6.000 metros cúbicos. Ufa! Então, essa ETA vai gastar por dia, em média, 6.000 metros cúbicos para lavar filtros. Pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. 6.000. Conta 2. A ETA tem vazão afluente de 2,4 metro cúbico por segundo. Qual que é o volume de água produzido, hein? Volume de água aduzido, vamos chamar assim. Bom, o meu volume diário, quanto é? 2,4 metro cúbico por segundo, vezes 86.400. Isso vai me dar um volume. Agora deixa eu olhar a conta aqui, que esse número é grande. 207.000, vai dar 207.360 metros cúbicos. Isso é o volume de água aduzido. Quanto que é 6.000 comparado com isso? Se eu gasto 6.000 metros cúbicos para lavar filtro, e se essa água for embora, vamos admitir que eu não recupere essa água. Vamos supor que essa água vai embora. Vai embora para algum canto, vai embora. Eu estou aduzindo a ETA 207.360 metros cúbicos. E eu estou mandando embora 6.000 metros cúbicos. Então o volume de água tratada vai ser menor, concorda? Quanto que é esta porcentagem? Porcentagem da água de lavagem em relação ao todo. 6.000 metros cúbicos dividido por 207.360 metros cúbicos. Vai dar uma porcentagem. Esta porcentagem, escrever direitinho,
Opa, 2,89%. Em média, a gente gasta para lavagem de filtros numa estação de tratamento de água, número clássico, a gente gasta em média de 2 a 4%. Aqui eu calculei, deu 2,89, mas isso é uma aproximação. Na prática do dia a dia, prática operacional, tem dias que eu tenho que lavar mais filtro, menos filtro. Esta porcentagem de água de lavagem, normalmente situa-se de 2 a 4%. É muita coisa. Por isso é que se justifica eu receber água de lavagem, equalizar e retornar de volta para o processo. É por isso que eu faço este retorno, esta recuperação de água de lavagem. É por isso que eu faço. Por quê? Porque o volume que eu uso para lavar filtro é muita coisa. É muita coisa. Por isso que eu segrego água de lavagem de filtros e lodo dos decantadores. Porque eles têm características distintas. Água de lavagem, vazão alta, concentração de sólidos baixa. Isso para mim é muito relevante porque eu posso recuperar essa água integralmente. Por que eu posso recuperar integralmente? Quase 3%. É muita coisa. Então, por exemplo, se eu quero 2,4 metro cúbico de água tratada, eu quero 2,4 metro cúbico de água, 2,4. Se eu não fizer a recuperação de água de lavagem, na verdade eu tenho que estar aduzindo não 2,4, 2,4 mais um percentual, 3% a mais. Isso é custo. Percebe? Isso é custo. Por isso que a gente recupera a água de lavagem. Como é que eu faço essa recuperação? Como é que eu faço isso? Então, qual que é o conceito? O meu conceito é receber água de lavagem num tanque de equalização. Por que eu preciso receber essa água num tanque de equalização? Quanto que eu gasto para lavar filtro? 1 metro cúbico por segundo. Posso retornar 1 metro cúbico por segundo direto? A vazão afluente é 2,4. Instantaneamente, eu estou lavando o filtro. Eu estou gerando quanto de vazão de água de lavagem? 1 metro cúbico por segundo. Eu não posso pegar esse 1 metro cúbico por segundo e jogar direto aqui. Por quê? Porque isso faria com que a vazão afluente à ETA passasse de 2,4 para 3,4. Então eu não posso fazer isso. A água de lavagem tem que ir para um tanque de equalização e aqui eu vou equalizar essa vazão e vou retorná-la equalizada. Por que eu equalizo? Porque esse 1 metro cúbico por segundo eu estou gerando em quanto tempo? Em 10 minutos. Eu posso distribuir isso ao longo do dia inteiro. E aí essa vazão fica ridícula. E aí eu retorno. Normalmente essa vazão de retorno de água de lavagem, a recomendação é que ela não exceda a 10% da vazão da ETA. Por exemplo, se a minha vazão da ETA é 2,4 metro cúbico por segundo, a máxima vazão de recirculação de água de lavagem tem que estar restrita a 240 litros por segundo, não mais. Por quê? Porque não interfere no processo de tratamento. Não vai interferir. Não vai causar nenhum tipo de dano. Eu não vou precisar fazer nenhum tipo de ajuste em dosagens de produtos químicos. Não é necessário. Porque o retorno é muito pequeno. O impacto hidráulico ele é praticamente nulo, inexistente. Eu posso retornar água de lavagem. Vamos ver como é que eu faço isso. E a gente vem fazendo isso no estado de São Paulo desde a década de 80. Por que a Sabesp faz isso nas suas ETAs? É porque ela tem uma preocupação ambiental relevante? No fundo, tudo isso começou não com preocupação ambiental, é por conta de recuperação de água. Água. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui uns videozinhos. Deixa eu ver uns vídeos bons. Ó.
Esses dois tanques que eu tô... Oh, luz. Vocês estão vendo aqui? Tem dois tanques, não tem? Esses dois tanques, eles são da ETA Guaraú. O que acontece com esses dois tanques? Eu estou recebendo a água de lavagem dos filtros. Quando eu lavo o filtro, toda a água de lavagem vem para cá. São esses dois tanques. Eita vida. Eu acho que eu fechei. É aqui. A água de lavagem está aqui. Por que dois tanques? Porque eu preciso ter sempre uma unidade em condições de retirar fora de operação para fins de manutenção. Sempre preciso ter dois tanques. Eu vou mostrar para vocês uns outros vídeos em estações de tratamento de água que tem um tanque só. Isso cria uma limitação operacional. Cria. Vou mostrar para vocês, inclusive, uma. Por isso, sempre que a gente faz dois tanques de água de lavagem, dois, sempre dois, tá? A água de lavagem vai para esses tanques, ela é devidamente equalizada e ela é bombeada de novo para o início do processo, de forma equalizada. Lógico que esses tanques precisam estar localizados em pontos de cota mais baixa, porque a água de lavagem vai sair para o gravidade e vai para esses tanques, para o gravidade. Então os tanques normalmente estão em pontos de cota mais baixa em relação ao início do processo de tratamento. Então eu preciso bombear a água de lavagem para o início do processo. Nesse caso, esse bombeamento está aqui no fundo. Eu vou andar um pouquinho. Aqui estão as minhas bombas, são bombas de eixo vertical. São bombas muito parrudas, porque a vazão da ETA é muito grande. A vazão da ETA é muito grande. Essas são as minhas bombas. Esse barulho que vocês estão escutando é do bombeamento. Deixa eu baixar um pouco. Essas são as minhas bombas. Vão recalcar água lá para cima. Aonde? Na estrutura de chegada de água bruta. Vamos ver? Tudo bem? Olha que bela elevatória. Bonita, né? Agora, onde está indo essa água? Olha aqui o tanque, dois tanques. Dois tanques. Para onde está indo essa água? Ah. Aqui não. Olha aqui a chegada da água bruta. A gente já mostrou esse vídeo anteriormente. Mistura rápida, bacia de dissipação. Olha o retorno da água de lavagem, está ali no cantinho. Vou mostrar para vocês. Água bruta chegando. Chegando água bruta. Meu retorno. Olha, vira assim. Vira. Qual é a vazão de chegada? 33 metros cúbicos por segundo. Olha o retorno da água de lavagem. Chega aproximadamente 1,5 metro cúbico por segundo, depende da vazão das bombas. Ó. Perceberam como é desprezível?
tem que ser de forma equalizada? Vamos ver um outro. Vamos ver um outro menor. Ah, acho que aqui tá bom. Ah, não. 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 Aqui é... Aqui. Outra estação de tratamento de água, agora a menor. Essa estação, inclusive, tem capacidade igual à nossa. É em torno de 2 metros cúbicos por segundo. Água bruta, coagulação, olha a adição do coagulante. Não tá lá essas coisas, mas funciona, vai. Coagulação. E ali na frente vocês vão ver uma tubulação descarregando água no canal de água coagulada. Deixa eu mostrar o vídeo inteiro, fica melhor. Então nós temos água bruta, coagulação, vai indo. Lá na frente, vocês estão vendo aquela tubulação verde? Ela está descarregando a água de lavagem no canal de água coagulada. Vamos lá. Só que eu não posso pegar a água de lavagem e retorná-la integralmente para a chegada da ETA. Não pode. Aonde a água de lavagem é recebida? Nesse tanque aqui. Esse tanque recebe água de lavagem. Eu vou mostrar um outro vídeo dele mais próximo. Veja que tem um pouco de sólidos aqui. Mas é um tanque só. Mas por que não fizeram dois? Restrições orçamentárias. Na época que foi implantado, tinham algumas restrições orçamentárias e decidiram fazer um tanque só. Funciona, mas tem restrições. É restrito. Por isso que a gente sempre recomenda 2 tanques de água de lavagem. Sempre 2. Ué, qual que é o tamanho do tanque? Ele tem que ser minimamente capaz de receber, no mínimo, a lavagem de um filtro. Quanto que eu gasto para lavar um filtro dessa ETA? 600 metros cúbicos. O volume mínimo desse tanque tem que ser 600 metros cúbicos. Não, tem que ter uma folga. 20% a mais. Então vai dar 720 metros cúbicos. Bota 2 tanques de 800, por exemplo. E o meu sistema está pronto. Olha ali a minha tubulação descarregando água de lavagem no início do processo de tratamento. Recupero integralmente. Olha como a vazãozinha é ridícula, pequenininha. Lógico, tem que ser menor do que 10% da vazão afluente. Pronto. Isso é um sistema de recuperação de água de lavagem dos filtros. Por que eu faço isso mesmo? Porque água de lavagem, grande vazão e baixa concentração de sólidos. Pronto. Vamos ver o tanque mais próximo. Agora, essa é uma vista do tanque. Esse aqui é o meu tanque de água de lavagem. Esse filme foi feito numa outra data. Por que eu preciso, muitas vezes, parar esse tanque para fins de manutenção? Porque muitas vezes depositam sólidos. Muitas vezes eu tenho perda de material filtrante e ele, quando eu lavo o filtro, pode acontecer uma perda de material filtrante. E essa perda de material filtrante vai para esse tanque. Eu preciso parar esse tanque para fins de manutenção. Mas quanto tempo? Não, isso aí pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano eu tenho que parar o tanque. Mas como é que eu vou parar um tanque se a minha ETA tem um tanque só? Como é que eu vou parar esse tanque? Eu estou lavando o filtro todo dia. Todo dia eu estou lavando o filtro. Eu lavo o filtro direto. Então não tem como. Se eu tiver um tanque só, como é que eu paro o tanque? A menos que eu tenha um bypass e a água de lavagem vá para o sistema de drenagem, mas não é conveniente. Por isso que sempre, sistemas de recuperação de água de lavagem, 2 tanques. E aqui o meu sistema de bombeamento. Lógico que são bombas menores, porque essa é uma ETA menor.
Ridículo. Percebeu como é fácil? Resolveu o problema da água de lavagem. Olha, aquela tubulação está lá em cima, tá vendo? Ou seja, a água de lavagem dos filtros é a coisa mais simples do mundo de resolver. Ela é ridiculamente simples. Não tem problema. Perceberam? Dúvidas? Vamos ver mais um filme? Vamos ver mais um. Mais um pra gente. Ops, espera aí. Opa, deixa eu tirar um pouquinho do som. Aqui é uma outra ETA. É São João da Boa Vista. Vai lavar o filtro. Eu vou andar, porque senão fica muito. O filme é muito longo. Depois, se vocês quiserem assistir, tá no YouTube. Tá? O filme é longo. Eu vou lavar o filtro. Vou lavar esse filtro. Tá demorando? Tô lavando o filtro. Tá vendo? Lavagem contra corrente. Aí eu saí daí e fui filmar o tanque. Vou andar mais um pouquinho. Tá lavando o filtro. A ETA é pequenininha, então eu saí, dei a volta e fui ver o tanque. Este tanque recebe água de lavagem. É um tanque só. Bom, lógico que ele está vazio e está recebendo água de lavagem. Está lavando o filtro, a água está indo toda para cá. E aí eu tenho aqui um bombeamento, tem uma instalação de recalque, tem duas bombas, recalcando a água para a entrada da ETA. A água bruta chega aqui. É uma ETA pequena, ela tem acho que vazão de 380 litros por segundo, é uma ETA média. Então, estou lavando o filtro, a água vem para cá. Tá vendo? Está chegando aqui no fundo. E aí, automaticamente, o nível d'água começa a subir, liga o recalque e volta para lá. Vamos voltar para o filtro. Ó, é pequenininha, rapidinho. Aí a gente já... Ó o filtro lavando. Joia? Vamos ver o retorno agora? Tá lavando o filtro. E assim vai. Deixa eu continuar aqui com vocês um pouquinho. Lavando o filtro, lavando o filtro, lavando o filtro. Parou de lavar o filtro. Agora o retorno. Agora eu estou filmando do outro lado, na chegada da água bruta. Olha o tanque cheio. Já parou de lavar filtro. Agora está percebendo que, inclusive, ele está esvaziando. Por que ele está esvaziando? Está vendo que tem uma marca aqui? Né? Por quê? Porque a água de lavagem eu recebi no tanque, o bombeamento já ligou e agora eu estou retornando essa água equalizada por início do processo de tratamento. Olha o retorno. $20 litros por segundo. Numa vazão afluente de 380 litros por segundo. Perceberam? Viram como é simples? Tranquilo? Ou seja, mandar um pouquinho o vídeo. Mais uma vez, a vista da água de lavagem.
Olha a característica dela. Percebe que ela tem concentração de sólidos muito baixa. A vazão é alta, a água de lavagem é alta, e a concentração de sólidos é baixa. E aí eu retorno integralmente. Acabou. Sacaram? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Perceberam? Como é tranquilo, é fácil? Esse, na verdade, é o problema mais fácil que eu tenho para resolver. É a solução da água de lavagem dos filtros. O nosso dilema vai ser trabalhar com o lodo dos decantadores. Esse é chatinho, rapaz. Mas não tem jeito, não tem jeito. Esse é chato de resolver. Não é que seja chato, é que dá trabalho, gasta dinheiro, é custo. Mas tem que ser resolvido. Deixa eu só fechar aqui a tela. E aí, vamos propor uma solução para o nosso problema. Já que nós estamos discutindo o exercício sequencialmente, bom, dado esta condição, então eu mostrei para vocês por que é importante recuperar água de lavagem. Porque o volume que eu gasto para lavar filtros é significativo. Me justifica a recuperação, tanto do ponto de vista econômico como ambiental. Bom, mas nesse sistema, como é que eu posso resolver o meu problema? Deixa eu apagar aqui. Então, como é que eu posso fazer? Tá. Água de lavagem dos filtros. Quanto que eu gasto para lavar um filtro? Então, qual que é o volume que eu gasto? Volume de água de lavagem. Eu fiz minha conta e deu 600 metros cúbicos por filtro. Certo? Bom, eu preciso colocar um acréscimo, uma porcentagem. Eu posso lavar o filtro 12 minutos. Bom, tá bom. Então, volume de água de lavagem, eu posso pegar os meus 600 metros cúbicos e multiplicar por 1,2, colocar 20% de folga. Isso aqui vai dar 720 metros cúbicos. Então, por exemplo, eu posso adotar um tanque de equalização, por exemplo, 800 metros cúbicos. Adotado. Quantos? 2 tanques. 2 tanques com 800 metros cúbicos cada. Com isso, eu garanto plenas condições para poder receber a água de lavagem de um filtro. Se eu precisar lavar sequencialmente 2 filtros, pode acontecer de eu lavar um filtro e precisar lavar um outro. Eu consigo, ao ter 2 tanques, lavar os 2 filtros sequencialmente. Posso parar um tanque, fazer programas de manutenção adequados, e aí eu retorno a água de início para o processo de tratamento. Ora, se eu admitir um sequenciamento da lavagem dos filtros, se eu fizer um balanço de massa, o que eu posso imaginar? Imagine que aqui eu tenha 24 horas por dia. E aqui o volume da água de lavagem. Por exemplo, data zero, vou lavar um filtro. Quanto que eu lavo? 600 metros cúbicos. Isso aqui é 600 metros cúbicos por filtro. Quantos filtros eu tenho? 10. No intervalo de 24 horas, 10 filtros. Se eu conseguir fazer o sequenciamento dessa lavagem dos filtros, 10 filtros em 24 horas, então, na teoria, aproximadamente, depois de 2,4 horas, eu estou lavando mais um filtro, mais 600 metros cúbicos. Ou seja, isso aqui, por exemplo, é o filtro F1, isso aqui é o filtro F2, e assim sucessivamente. No final de 24 horas, eu estou lavando de novo o filtro F1.
passados 24 horas. Na teoria. Pode ser que, inclusive, esse tempo seja maior. Pode ser que seja um pouco menor. Por isso a importância de 2 tanques. Bom, então, na teoria também, esse intervalo aqui entre lavagem de filtros seria 2,4 horas. Concorda? Vamos admitir que eu esteja trabalhando com um tanque só. Eu tenha 600 metros cúbicos. Se eu for lavar, imagine que eu tenha um tanque só, situação mais crítica, um tanque. Ele está cheio, 600 metros cúbicos. Em tese, 2,4 horas depois, esse tanque tem que estar vazio para receber uma nova lavagem de filtros, concorda? Eu preciso esgotar este tanque em 2,4 horas. Veja só, esse treco aqui, eu estou gerando em quanto tempo? 10 minutos. E eu estou retornando 600 metros cúbicos, eu tenho um intervalo de tempo de 2,4 horas para retornar. Por isso que esse tanque permite equalizar vazões. Vamos admitir que o tanque esteja vazio depois de um tempo de operação de, por exemplo, 1h30. Eu não quero colocar 2,4, é muito apertadinho. 1h30. Qual que é a minha vazão de retorno de água de lavagem? 600 metros cúbicos dividido por 1h30. Essa vazão vai dar... Deixa eu ver, tá certinho. Vai dar 400 metros cúbicos por hora. Que equivale a uma vazão de 111,1 litros por segundo. Caramba, a vazão afluente a ETA é 2.400 litros por segundo. Se eu recepcionar essa água de lavagem num tanque com capacidade de 800 metros cúbicos, no caso a lavagem 600, e eu retornar em 1h30, 111 litros por segundo, qual que é esta porcentagem? Porcentagem da vazão de água de lavagem sobre a vazão da água bruta. Em porcentagem, quanto que dá? 111 litros por segundo, dividido por 2.400 litros por segundo. Esta relação em porcentagem vai dar 4,63%. Putz, tá ótimo. Tá ótimo porque, lembrando, qual que é a recomendação sempre? Que esta relação vazão, água de lavagem, retornada, né? Recuperada, na verdade. Aqui, QR, água de lavagem. QR, água de lavagem. Sobre a vazão da água bruta, isso aqui tem que ser menor ou igual a 10%. Pronto. O meu sistema está dimensionado. Está resolvido. Eu resolvi o problema da água de lavagem dos filtros. Ponto principal, segreguei a água de lavagem, segregação, separei a água de lavagem do lodo dos decantadores, recepcionei-a num tanque de equalização de água de lavagem, e aí agora eu estou retornando a água de lavagem de volta para o início do processo de tratamento. Ou seja, a vazão afluente à ETA, quando eu estiver retornando, vai sofrer um ligeiro acréscimo. Vai ser 2.511 litros por segundo. Meu problema da água de lavagem está resolvido. Dúvidas? Tranquilo? Tranquilos? Nenhuma dúvida? Perceberam como não é difícil? Pessoal, mesmo? Nenhuma dúvida? O nosso problema, na verdade, agora, não é a água de lavagem dos filtros. Não é. Nosso problema agora é isto aqui.
é o lodo dos decantadores. Só que para que eu possa dimensionar isto aqui, olha, vamos lá, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Pessoal do ambiental, cadê? Quem é da ambiental? Levanta a mão. Ambiental. Civil. Mecânicos. Tem mecânicos? Mecânicos. Metalúrgicos, materiais. Bom, o que eu preciso fazer aqui? Isso vocês fazem todo dia. Para dimensionar esse sistema, eu preciso de vazões líquidas e vazões sólidas. Eu preciso fazer o balanço de massa. Por quê? Porque eu estou retornando água de lavagem. Na hora que eu retorno água de lavagem, o que eu estou retornando aqui? Sólidos. Eu estou retornando filtrados de adensamento e desidratação. Eu estou retornando sólidos. Eu preciso fazer esse balanço de massa. Fazendo o balanço de massa, eu tenho essas vazões de dimensionamento. E aí eu consigo começar a entender o que eu vou fazer com todos esses lodos. Sacaram? Pessoal, dúvidas? Vamos fazer um intervalinho? Vamos? Lembrando, a nossa homenagem hoje é ao Dire Straits. Não eram todos que estavam no início da aula, mas vale sempre lembrar, né? Dire Straits é uma banda, puxa, super legal, icônica da década de 80, e o guitarrista o Mark Knopfler é uma referência para todo mundo que gosta de música, toca guitarra, tal, etc. O legal do Dire Straits é que ele tem um estilo diferente de rock and roll, é meio folk, ele gosta muito de misturar estilos folk, né? Eu não sei porque Cargas d'Água é o estilo dele, né? Inclusive o Mark Knopfler ele é escocês, mas eu não sei porque ele gostou de incorporar estilos de música folk, de música norte-americana, música country norte-americana, um estilo folk, dentro do rock que o Dire Straits faz depois com a carreira solo dele. Nossa homenagem é ao Dire Straits. Pessoal, vamos fazer um intervalinho então, uns 15 minutinhos, tomamos uma água e a gente volta para discutir um pouquinho essa questão do adensamento e do balanço de massa, tá bom? Vamos lá. Aí. Tirei? Pessoal, dúvidas? Aí, acho que até travou o negócio. Tudo bem? Oi.